Oi pessoal, continuando aqui a nossa série de aulas tratando de ergonomia para o produtor rural, independente do tamanho, se é o agronegócio ou aquele pequeno produtor rural. Deixa eu passar um ponto para você. Lembrando, professor, precisa de um sistema para entregar os eventos de SST lá para o E-Social. Posso contar? Claro, pode contar com a gente aqui do TST Online Sistema. O sistema está pronto, os eventos de SST para o E-Social, fazendo PGR, PGR-TR, LTCAT, administração do seu negócio, gestão financeira, fazendo a gestão médica também, tudo isso você já tem dentro aqui do TST Online Sistema. Vamos aqui para a nossa aula, pessoal. Importante, a NR31, item 31.8, e as pessoas têm muita dúvida como que eu posso implementar ergonomia dentro aqui da minha propriedade rural. Primeiro passo, você tem que assistir às aulas anteriores que eu falei para você da análise preliminar ergonômica, 31.8.1. Se você não fizer essa análise, a multa é em torno de R$ 2.300 por CPF aí na sua propriedade rural, tá bom? A NR31 não falou o tamanho da propriedade que precisa ser adotada, né? As questões ergonômicas. Então, para todo mundo precisa fazer as questões ergonômicas. Outro ponto também importante, que é treinar as pessoas para elevação de carga com segurança. Tem sido uma das estratégias para reduzir lesões nas costas do trabalhador. As evidências indicam que o treinamento é de ótimo custo, né? Ótimo custo-benefício deve ser considerado como a primeira opção quando os recursos são escassos. O treinamento em princípios, né, ergonômicos, anota essa dica, hein? Treinamento em princípios ergonômicos é fundamental para que os trabalhadores possam romper com os hábitos encontrados na prática, aqueles vícios. Pessoal, e quando a gente fala aqui de análise preliminar, se você colocou ali que você tem que fazer um treinamento para para ajudar o trabalhador a levantar um peso, pessoal, isso aqui é prática e não precisa ser o profissional, né, gabaritado. Não, isso daqui é prática. Você já está com o saco lá, não está lá com o saco, com as embalagens, com as caixas. Você tem que monitorar o trabalhador, você tem que ensinar ele a pegar com carinho, a movimentar as pernas, movimentar o braço. É isso daí que é o treinamento, porque senão você vai ficar, né, você vai ficar deixando para depois, vai ficar deixando para depois, falando, né, aquela situação, quando o empregador, né, quando abrir um treinamento lá no Senar, né, aí eu vou mandar um trabalhador. Não é isso, pessoal, não é isso não, você tem que colocar em prática na hora ali, junto com o produtor rural. Então você, técnico de segurança, médico, engenheiro, enfermeiro, bota a mão na massa, não fica procrastinando aí não, deixando para depois não, coloca a mão na massa agora. Eu estou recebendo aqui, professor, na hora que abrir vaga lá no Senar, aqui da minha região, vamos falar para os trabalhadores ir lá. E você, técnico de segurança, você vai ficar aí então esperando, porque não vai abrir essa vaga tão cedo, né? Então você tem que abrir a visão e colocar em prática. Eu estou falando aqui só de um item, que é um treinamento de levantamento de pesos para o trabalhador rural. Outro ponto também, o treinamento em princípios ergonômicos é fundamental para que os trabalhadores possam romper hábitos, né, encontrados no dia a dia aí, que são os vícios. O básico volta-se para as questões como posturas e movimentos. Anota aí, pessoal, posturas e movimentos, uso de componentes no posto de trabalho, organização do trabalho e também o conforto ambiental. A partir destes tipos de treinamento, só que você tem vários que eu falei para você: postura, movimentação, uso de componentes, máquinas, né, ferramentas manuais, também a questão ali do ambiente do trabalhador, tudo isso. A partir desses treinamentos que eu estou dando essas dicas para você, as pessoas podem não apenas trabalhar de forma mais adequada as suas características orgânicas, como também colaborar para o aprimoramento da situação de trabalho. Então, se você der chance para o trabalhador, porque talvez eu tenha um trabalhador que está fazendo uma situação que está confortável para ele, por que o outro não faz também, né? Talvez está faltando uma comunicação, um treinamento, você fazer um DDS mais aprofundado, tem que dar oportunidade. Então, PGR-TR, pessoal, tanto faz o PGR ou o PGR-TR, ele fala em envolvimento do trabalhador. Então, não adianta eu dar treinamento se eu não envolver o trabalhador, ele trouxer, porque é ele que coloca a mão na massa. Se ele não trouxer dicas importantes para a gente colocar ali na prática, principalmente na sua propriedade rural, tudo bem? O treinamento tem um papel complementar no conjunto de medidas preventivas. Ao realizar programas de treinamento, deve-se pensar nas condições de trabalho que variam dependendo do ramo da atividade, né? Pois a generalização, na sua maioria das vezes,
não atende a todas as situações e não se aplica a todos os trabalhadores. A capacitação do trabalho também é importante para fornecer ao empregado os meios de compreender e estabelecer as estratégias para a formação adequada no entendimento e na prevenção dos sintomas musculoesqueléticos. O uso de cintas ergonômicas deve ser indicado após o estudo, para garantir que auxilie realmente na prática ali do trabalhador rural e também traga benefícios para ele. Especificar uma cinta sem a correta avaliação pode contribuir ou agravar surgimento de lesões. Então você deve ficar atento na especificação desse equipamento. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a gente vê muito essa cinta. Será que o trabalhador está usando certo? Será que foi comprado da maneira correta? Então são pontos importantes. Mais um item. Então falei agora para você do treinamento, mas eu quero falar aqui um pouquinho do item 31.8.3.2. Caso a implantação das ações previstas lá na NR31, lá no item 31.8.3.1, não conduzam a um resultado eficaz ou demandem mais estudos ergonômicos, além de você fazer uma análise preliminar ergonômica, é importante você fazer uma análise ergonômica do trabalho. Tudo bem? Então é importante você colocar isso daqui em prática. No caso de necessidade de realizar a análise ergonômica do trabalho, recomenda-se buscar um profissional ou uma empresa tecnicamente qualificada para isso. Envolver também o dono da empresa, os trabalhadores, envolver a segurança e saúde do trabalho para emitir um relatório e mensurar que você já fez uma análise preliminar ergonômica e agora você precisa melhorar ainda mais o ambiente de trabalho. Pessoal, tudo isso daqui não é da noite para o dia, você tem que botar isso na tua cabeça, tá? A gente está implantando, estamos certificando a propriedade rural dentro da NR31. Agora, isso vai acontecer da noite para o dia? É claro que não. Você vai colocar passo a passo, porque tem coisa que vai custar dinheiro, tem coisa que vai custar o seu tempo, o envolvimento do trabalhador. A gente precisa estar com todo mundo envolvido para colocar em prática as questões ergonômicas, tá bom? Investir, é isso mesmo, investir em cuidados e prevenção, gera menos custos para o produtor rural do que possíveis reparos a acidentes futuros. É pior se acontecer o acidente ou o afastamento. É aconselhável ouvir um profissional, um profissional envolvido, tanto um especialista que vai ajudar nas questões ergonômicas, tanto o trabalhador que coloca a mão na massa e tanto também o produtor rural que vai colocar o dinheiro. O tema é sempre possível para poder melhorar o dia a dia, tá bom? E a gente conseguindo envolver tudo isso, a gente vai ter vamos ter uma solução mais adequada no dia a dia aí do nosso agronegócio, da nossa propriedade rural, tá bom, pessoal? Então, a gente está tratando uma série de aulas essa semana. Quero falar muito com vocês a respeito da NR31, as questões ergonômicas. E eu já mensurei aqui, pessoal, o custo por não atender esses itens da NR31, só o 31.8, é curtinho é curtinho. A multa por CPF varia de R$ 5.500. Então, eu tenho 3 faixas de multas aqui só na ergonomia da 31. Então, eu tenho 2 multas de R$ 1.500 por CPF e uma multa de R$ 2.300. Agora, para você fazer, você tem que fazer um diagnóstico na sua propriedade rural, independente do tamanho. Você que é produtor rural, a gente tem que fazer um diagnóstico. Você vai contratar a Azevedo, a gente vai fazer um diagnóstico para você, tá bom? Então daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, porque com a segurança do trabalho não se brinca.